Capítulo 11. O descanso é a frequência do espírito. Para alguns, ficar preocupado, estressado e ansioso talvez já tenha se tornado um estilo de vida. É a maneira como pensam que devem viver a vida. Vivemos num ritmo frenético e numa correria constante, e muitos já nem sabem como viver uma vida de descanso. O estresse se tornou um hábito. Creio, porém, que o poder da cruz de Cristo pode quebrar todo o hábito destrutivo em nossa vida. Não importa se você é um ansioso ocasional ou um viciado em preocupação, você pode ser cheio da verdade de Deus e ser livre da opressão da tensão e do estresse. O suprimento de Deus está disponível para aquele que descansa em seu poder. Em Zacarias capítulo 4, o profeta teve uma visão no qual tubos de ouro que vertia azeite dourado supriam o povo de Deus. Todo o azeite de ouro está fluindo sobre as diferentes áreas da nossa vida. O óleo do suprimento está constantemente fluindo e nunca cessa. Há o óleo fluindo para a nossa vida financeira, familiar, ministerial e tudo mais. Entretanto, quando ficamos preocupados e ansiosos, fechamos a boca do tubo e cessamos o suprimento. Mas, quando descansamos e relaxamos, liberamos o fluir da unção. Normalmente, as áreas em que temos problemas hoje são justamente aquelas com as quais estávamos preocupados ontem. O poder de Deus é liberado quando entramos no descanso. O descanso é a expressão mais poderosa da fé, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos convertestes, em sossegardes e a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Isaías capítulo 30, versículo 15. A prosperidade e o sucesso vêm quando temos grandes ideias, e essas novas ideias fluem quando estamos relaxados e em paz. A visão e os sonhos se renovam quando entramos no descanso. Nunca pense, porém, que o descanso de Deus é o mesmo que passividade. Há uma grande diferença entre descanso e passividade. Trabalhe e faça tudo com excelência, mas lembre-se sempre de manter o seu coração livre de toda ansiedade e preocupação. O descanso libera mais favor. A primeira menção de graça na palavra de Deus está em Gênesis capítulo 6, versículo 8, onde se diz: Noé achou graça diante do Senhor. Todas as vezes que algo é mencionado pela primeira vez na Escritura, há uma importância espiritual. A revelação aqui está no significado do nome Noé. O nome Noé é Noash no hebraico e literalmente significa descanso. Então podemos dizer que o descanso achou graça diante do Senhor. Quando você está no descanso, recebe mais favor da parte do Senhor. Graça significa que você não está trabalhando, mas Deus está trabalhando por você. Ao descansar nele, você vai vê-lo operando em seu favor. A coisa mais importante que podemos ter na vida é o favor de Deus. Por isso precisamos lutar contra a preocupação e a ansiedade, pois elas anulam o favor do céu. O descanso é o mais elevado estilo de santidade. A palavra hebraica para santificar é kedash, que significa ser separado, consagrado. E a primeira menção da palavra santificar na Bíblia está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis capítulo 2, versículo 2 ao 3. Assim vemos que a primeira menção da palavra santo está associada ao dia de descanso. Deus separou o 7º dia como um dia de descanso e o santificou. O próprio Deus Criador descansou de sua obra. Quem somos nós para pensar que podemos viver sem descansar? O sábado era algo tão importante que o Senhor o incluiu nos 10 mandamentos da lei. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Era um mandamento tão sério que qualquer um que violasse o sábado deveria ser morto. Êxodo capítulo 31, do versículo 13 ao 15. Graças a Deus, não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Caso contrário, alguns hoje sofreriam essa pena. Por que Deus descansou? Isaías 40, 28 diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Deus descansou não porque estivesse cansado, mas porque havia terminado a sua obra e cumprido o seu propósito. Esse é o descanso da criação. Israel guardava o sábado, mas nós hoje descansamos no domingo.
É assim porque enquanto Israel tem o descanso da criação, nós temos o descanso da redenção. O Senhor ressuscitou num domingo, trazendo o novo começo de uma nova ordem. Essa é a razão por que os primeiros cristãos se reuniam no domingo de manhã, Atos capítulo 20, versículo 7. Um fato interessante sobre o sábado judeu, Shabat, é que ele começa na sexta-feira ao anoitecer e termina no sábado também ao anoitecer. Essa é a maneira de Deus contar o dia. Em Gênesis 1, afirma-se que houve tarde e manhã em cada dia. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Creio que o fato de o dia começar com a noite na palavra de Deus mostra que ele deve começar com o descanso. Os judeus separaram o sábado com um tempo de descanso físico, relacionamento, adoração, gratidão e celebração. Creio que deveríamos separar o domingo para este mesmo propósito, para priorizar nosso relacionamento com Deus na vida da igreja e para o nosso relacionamento com a família. Obviamente, todos nós sabemos que a pessoa do Senhor Jesus é o nosso verdadeiro sábado de descanso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17. O descanso é uma atitude de fé. No Salmo 110:1, encontramos uma profecia messiânica extraordinária. Creio que ela tem muito a nos ensinar sobre o descansarmos no Senhor e lançarmos fora toda a ansiedade. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110:1. Essa é uma conversa entre Deus Pai e o Senhor Jesus, que aconteceu logo depois que ele venceu a morte e ressuscitou. Sabemos que hoje o Senhor está assentado à destra de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23. Qual é a atitude do Senhor Jesus hoje à destra de Deus Pai? O Senhor está assentado enquanto o Pai coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todavia, não apenas o Senhor está assentado, nós também estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Isso significa que Deus está também colocando os inimigos debaixo dos nossos pés. E você sabe por que o Senhor Jesus está assentado? Hebreus capítulo 10 nos dá a resposta. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao 13. No Velho Testamento, os sacerdotes nunca se sentavam no templo porque o trabalho deles nunca acabava. Os sacrifícios que eles ofereciam não poderiam remover o pecado, mas o Senhor Jesus se assentou porque a sua obra foi terminada por meio do seu sacrifício perfeito na cruz. Tudo isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. Lembre-se de que se assentar é descansar. É também reinar, portanto nós reinamos em vida pelo descanso. A terra prometida hoje é o descanso. A maneira como Deus age é completamente diferente da nossa. A maneira de Deus é descansar primeiro e depois ver os resultados. Nós, por outro lado, queremos ver os resultados primeiro para depois descansar. Precisamos contrariar a nossa natureza humana. A ordem do Senhor é que nós nos esforcemos para entrar no descanso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus capítulo 4, versículo 11. A promessa de Deus ao povo de Israel era que ele iria libertá-los da escravidão e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Não é que a terra possui apenas, mas flui leite e mel. Existe algo interessante sobre os frutos da terra prometida. Os frutos do Egito eram pepinos, melões, alhos e cebolas, os quais cresciam na altura do solo. Números capítulo 11, versículo 5. Já os frutos da terra prometida eram uvas, romãs, figos, que davam em árvores. Números capítulo 13, versículo 23.
Colher os frutos do Egito era um trabalho árduo, mas na prometida era preciso apenas estender a mão e pegá-los. Esse é o quadro de como as promessas de Deus são fáceis e simples de se apropriar. O Senhor também disse que lhe estava dando grandes e boas cidades que eles não edificaram, casas cheias de tudo que é bom, poços abertos que eles não abririam, vinhais e olivais que não plantaram. Tudo isso indicava que Deus queria introduzi-los numa obra consumada. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 10 ao 11. Entretanto, quando o povo de Israel chegou a Cades-Barneia, algo triste aconteceu. Eles enviaram espias, os quais constataram que, de fato, a terra flui leite e mel, mas também viram que as cidades eram fortificadas e que lá havia gigantes. Números capítulo 13, do versículo 27 ao 29. Em vez de confiarem na promessa de Deus, o povo preferiu crer no relatório negativo dos 10 espias de que a terra era habitada pelos gigantes, filhos de Anak. Números capítulo 13, do versículo 31 ao 33. É interessante notar que, em hebraico, a palavra Anak significa coleira ou corrente de pescoço. Uma corrente ao redor do pescoço é um jugo que prende a pessoa. Embora tivessem sido libertos da escravidão, ainda tinham uma mentalidade de escravos. Ao prestar atenção nos gigantes, eles se encheram de ansiedade, preocupação e medo. Hebreus capítulo 3 nos mostra que os filhos de Israel não puderam entrar na terra porque duvidaram da promessa de Deus. Contudo, em vez de dizer que eles nunca entrariam na terra, o Senhor diz: não entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 3, versículo 11. Deus chama a terra prometida de descanso. Isso significa que o que era uma terra física para Israel no Velho Testamento, hoje aponta para a graça e o descanso na nova aliança. A terra prometida hoje é o descanso. O descanso é a frequência do Espírito. Muitas vezes ficamos nos perguntando por que o Espírito Santo parece não falar com alguns cristãos que vivem derrotados em algumas áreas da vida. Creio que a explicação é que ele fala conosco numa determinada frequência, que eu chamo de frequência da paz. Assim como você não pode ouvir uma determinada estação de rádio se não estiver na frequência correta, o Espírito Santo não pode ensiná-lo se você não estiver sintonizado na frequência da paz e do descanso. Por que eu digo isso? Porque logo depois de o Senhor dizer que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. O verso 26 está intimamente relacionado à paz do verso 27. O Espírito Santo fala conosco na frequência da paz e do descanso. Ele o ensina a respeito de todas as coisas quando você está seguindo as pegadas do Príncipe da Paz. E, na medida em que você caminha nessa paz, seu coração é guardado da ansiedade. O trabalho deve ser no descanso. A vontade de Deus é que experimentemos a bênção de Salomão. Davi, seu pai, havia subjugado todos os inimigos, por isso Salomão pôde desfrutar de descanso de todos os lados. Ele não tinha inimigo e nem adversidade alguma. Esse é o descanso de Deus. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nenhum inimigo nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. 1 Reis, capítulo 5, do versículo 4 ao 5. Por causa do descanso, ele pôde edificar a casa de Deus. Creio que precisamos desfrutar da bênção de Salomão se desejamos edificar uma casa de Deus nesse tempo. O Senhor Jesus é o nosso Davi, que já derrotou todos os nossos inimigos. Assim podemos desfrutar do descanso de todos os lados, podemos edificar com liberdade. Precisamos lutar para entrar no descanso de Deus. Lute contra a ansiedade e a preocupação. Lute contra a incredulidade que o leva a perder a paz do descanso. Viva esse maravilhoso paradoxo de se esforçar para descansar. O descanso será a sua força. Esse é o princípio do descanso. A obra de Deus já foi completada. Quando criou o homem, Deus o colocou num jardim que já estava pronto. Quando levou o povo para Canaã, Deus os conduziu a cidades prontas.
Cristo disse que está consumado. Assim, a obra de Deus está pronta e nossa posição é de permanecer na vitória que já nos foi conquistada. Precisamos constantemente aceitar o convite do Senhor para ir a Ele e assim achar descanso para a nossa alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30.